Distrito de São José do Pantano completa 43 anos. Câmara Municipal de Pouso Alegre cedia encontro de prefeitos da CISAMESP. Fundação inaugura central de atendimento ao aluno. Semana inicia no Congresso com 6 medidas provisórias para avaliação. Debatedores defendem mais investimentos em transportes públicos alternativos. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Além das medidas provisórias da reforma administrativa, que deve ser votada esta semana no Senado, e a do setor de transporte aéreo, que já foi aprovada na Câmara e no Senado, o Congresso tem ainda 6 MPs para analisar nos próximos dias, todas já prestes a perder a validade. Vamos à reportagem de Brasília. As medidas provisórias são normas editadas pelo presidente da República que têm efeito imediato. Entretanto, precisam ser aprovadas pelas 2 casas do Congresso dentro de 120 dias para que se tornem definitivamente leis. Mas nem sempre os senadores recebem o texto em tempo hábil para a análise, o que vem se tornando uma reclamação constante. Elas já chegam no Senado Federal, no limite do tempo. Não há margem aqui, não há possibilidade para se fazer uma discussão, não há possibilidade de fazer emendas, sob pena da gente perder prazo e com isso as medidas provisórias caducarem. Eu acho que o Parlamento tem que fazer um esforço nesse primeiro momento, votar essas MPs. Aquelas que são realmente para salvar o país, o Congresso nunca, o Senado nunca vai ser obstáculo. Agora, essa é uma casa revisora. Tem que chegar em tempo para a gente analisar se está dentro da legalidade, se está dentro das leis. Entre as medidas provisórias que o Senado precisa aprovar para que não percam a eficácia até 3 de junho, estão a prorrogação do prazo para produtores rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a criação do Programa de Combate a Fraudes em Benefícios Previdenciários e a alteração no Marco Legal do Saneamento Básico, ao possibilitar a privatização de empresas estaduais responsáveis pelo serviço e fixar prazo para o fim dos lixões. Acho que a do saneamento, pouco provavelmente a gente vai conseguir aprová-la. A gente tentou construir um acordo durante essa semana com os governadores e as empresas públicas, mas não foi possível. Então, sem o acordo, entra obstrução. Com obstrução, não dá tempo de aprovar. Então, é inócuo. Então, o mais inteligente é costurar isso através de um projeto de lei e pedir urgência. E aí, em 2, 3 semanas, a gente consegue resolver isso. Muita desarticulação. Nós demoramos muito a ter a instalação das comissões mistas, né? O governo não vem cumprindo por parte da sua líder no Congresso o rodízio que deveria haver nas relatorias e na presidência dessas comissões, e isso gerou muito conflito, inclusive com o adiamento de instalação. Então, sem dúvida, essas MPs estão andando assim por essa razão. Desde 2011, o Congresso analisa uma proposta de emenda à Constituição que modifica o rito de tramitação das medidas provisórias. Com tantas MPs prestes a vencer sem terem chegado ao Senado, parlamentares voltaram a falar nessa PEC que está parada na Câmara. A intenção é definir prazos para a votação em cada casa legislativa. Agora nós deveremos aprovar o mais urgentemente possível a proposta de regulação da tramitação de medidas provisórias, que vai estabelecer inclusive um prazo para a comissão, um prazo para a Câmara e um prazo para o Senado. Acho que com isso nós vamos resolver definitivamente esse problema. A líder do governo no Congresso reconhece o problema. Mas, de fato, é muito complexo você pedir que se analise uma medida provisória em 1 dia, 2 dias ou 3 dias. A gente sabe disso. É preciso debater, inclusive, com o eleitor, com suas bases. Eu acho que a medida dessa PEC é importante, vai ser interessante. Vai dar tempo para a Câmara, vai dar tempo para o Senado. Continuamos em Brasília para acompanhar desta vez a reportagem sobre a subcomissão de mobilidade urbana, que discute a importância de transportes públicos alternativos para o trânsito e para a saúde das pessoas. Carros elétricos, patinetes e bicicletas compartilhadas são exemplos de transportes alternativos para melhorar o trânsito, diminuir a poluição e até melhorar a saúde das pessoas.
Especialistas discutiram o tema na subcomissão sobre mobilidade urbana. Que cidade que nós queremos? Acho que isso talvez é um ponto bastante que acho que afeta todos nós. Todo mundo aqui fica parado no trânsito, esse barulho excessivo, o CO2 excessivo. Para este ciclista, as ruas precisam ter mais espaço para os transportes alternativos. A gente está colocando um monte de coisa na calçada e talvez a gente devia estar colocando um monte de coisa na rua. Por que 70% das pessoas não se deslocam de automóveis e 70% do espaço viário é ocupado pelos automóveis? Por que a gente não está discutindo aqui, então, de vamos tirar o espaço do carro da cidade e vamos transformar esse espaço em espaço para que as pessoas caminhem, pedalem, andem de patinete e de outros modais aí que surgirem? Apesar dos benefícios desses transportes, a representante do Detran São Paulo defendeu mais investimentos em opções que atendam uma maior quantidade de pessoas. A bicicleta ou o patinete, eles não estão ali para darem conta, não é, de uma defasagem, de um problema de transporte público, não é? A nosso ver, né? Trata-se de um modal, né? É complementar. Deve-se ter a ideia de que esse transporte possa ser um complemento ao transporte de massa do corredor nas pontas, e aí desce do metrô, desce do ônibus, do articulado, do biarticulado, e ali naquela região que ele desce, ele pode pegar uma bicicleta e andar mais 300 metros, 500 metros ou 1.000 metros. Vamos conferir agora as ofertas de emprego do posto do Cine de Pouso Alegre. O Cine de Pouso Alegre oferece vagas para vigilante, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado, telemarketing receptivo, atendente, operador de caixa, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, representante comercial, vendedor externo, vendedor interno, vendedor de loja, balconista, pedreiro e servente de pedreiro. O Cine de Pouso Alegre fica localizado na Avenida Dr. João Beraldo, 242, no centro de Pouso Alegre. Depois do intervalo, o distrito de São José do Pantano completa 43 anos. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde.
Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. O distrito de São José do Pantano completou no dia 24 de maio 43 anos de criação. E para festejar a data, a Prefeitura de Pouso Alegre realizou diversas atividades sociais e de lazer para os moradores do local. A Câmara Municipal se fez presente com o Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, como mostra a reportagem. Uma série de atividades marcou a comemoração do 43º aniversário do Distrito de São José do Pantano, em Pouso Alegre. A Prefeitura promoveu ação de saúde na Praça Central, incluindo diversas ações preventivas. Essa é a terceira ação de saúde aqui no Distrito do São José do Pantano. E ele vem assim também para a gente estar parabenizando o distrito, né? Hoje a gente está completando 43 anos de emancipação do nosso distrito. Então é o momento da gente estar aproveitando esse momento para estar cuidando um pouco da saúde, né? Muitos aqui são trabalhadores da zona rural, às vezes não tem tempo de vir na unidade, então a gente vai estar estendendo esse horário hoje até as 8 horas para a gente poder dar essa assistência. A gente vai ter aparição de pressão, glicemia, agendamento de mamografia, testes rápidos, aplicação de vacina. Então é um momento realmente da pessoa chegar e dedicar. E não só o adulto, a criança, o idoso, todos estão sendo muito bem-vindos aqui para a gente poder estar dedicando essa ação de saúde aqui para a população. A Câmara Municipal de Pouso Alegre também teve participação por meio do Centro de Apoio ao Cidadão, com captação de currículos e emissão de documentos. A dificuldade que a população tem, né, de acesso à internet, de agendar o seu RG, de fazer o seu CPF. Então é muito importante o CAC estar presente nessas ações para a gente facilitar a vida da população, né? Agendando os documentos, emitindo o CPF, captando currículos e mais outros serviços. Quem não tem oportunidade de ir em Pouso Alegre tirar carteira de identidade, tudo, aqui é mais fácil. As vacinas também, que às vezes vem no posto, não tem, hoje eles estão dando, é só melhoridade para a população. Está aqui em mais uma ação em saúde, dessa vez na festa do Distrito de São José do Pantano, na festa do Distrito. O CAC da Câmara Municipal está aqui fazendo currículos, segunda via de documentos, cadastros nos programas sociais. A gente está aqui acompanhando mais uma ação em saúde. Aproveitar e mandar um abraço para o vereador Adelson do Hospital, que é um dos grandes idealizadores desse bonito projeto. E convidar toda a população a vir para cá, conhecer esse distrito bonito e parabenizar a população não só pelo cuidado, pelo zelo com o bem público que a gente vê aqui, mas também pela obra que está sendo concluída agora de pavimentação da via de acesso ao pantano. E por falar no CAC, nós vamos agora conferir o Espaço do Trabalhador. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Montador de móveis para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos com experiência. Operador de caixa para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos com experiência. Técnico em processos gerenciais para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos com experiência. Corretor de imóveis para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: possuir Cresce. Consultor de vendas para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: experiência em venda de serviços, experiência em escola de inglês no mínimo de 6 meses, desejável ensino superior em administração e disponibilidade de horários. Vendedor externo para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: carteira de motorista A ou B. Coordenadora pedagógica para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: experiência em escola de idiomas, superior em pedagogia ou letras, inglês fluente, diferencial, habilidade com ferramentas de trabalho e de internet, perfil de liderança e organização.
agente de autônomo de investimentos, para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: perfil comercial e relacional, conhecimentos sobre produtos financeiros. Será necessário certificar-se antes do início da atividade. Residir no sul de Minas. Desejável ensino superior completo e experiência no segmento bancário e com investimento será um diferencial. Vagas para Sushi Man, para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: ter experiência. Vagas para PCD, pessoas com deficiência. Requisitos: nenhum. Vagas para estagiário em administração ou marketing, para trabalhar em Pouso Alegre. Requisitos: cursando administração, marketing ou áreas afins. Ser proativo, comunicativo e excelente em relacionamento interpessoal. Fonoaudiólogo, para trabalhar em Pouso Alegre. Precisa ter experiência em SUS, saúde auditiva, exames e adaptação de aparelhos. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O fim da cobrança por mala despachada também é um dos pontos da medida provisória aprovada pelo Senado na última semana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem até o dia 6 de junho para sancionar o texto. Vamos a Brasília. Se a empresa aérea tiver condições de dimensionar quanto que os passageiros efetivamente, ela pode lançar mão de mecanismos, e se faz isso no mundo afora, para ver quanto de porão ela terá à disposição para uma carga paga, são recursos que ela pode passar a ter e que isso gera um benefício no final das contas para o passageiro, né? Redução de custos, ganhos de eficiência, eles geram redução em mercados competitivos, a gente sabe disso. Redução de preços, portanto, né? Esse sempre foi o argumento de quem veio ao Senado defender a Resolução 400 da ANAC, que entrou em vigor em junho de 2017. Com a norma, as companhias aéreas passaram a exigir uma taxa dos usuários que levam mais de 10 quilos na sua viagem. A crise que a gente vive hoje, com a necessidade de redução da malha aérea por conta da queda de movimento econômico, com certeza seria minimizada se regras como essa já estivessem valendo. E é importante colocar que não há registro em nenhuma destas questões de prejuízos aos consumidores, prejuízos às relações de consumo, muito pelo contrário. Mas os passageiros não sentiram isso. Deveria ser sim incluso a bagagem, né? E não sendo um custo a mais. A passagem é cara, pagar mais a bagagem fica um absurdo de caro, não compensa. A passagem não é barata, é paga antecipada, então nada mais justo que o cara ter direito a levar a bagagem dele, né? Dados da própria Agência Nacional de Aviação Civil mostram que, na prática, não houve redução real de preço para o consumidor. Em um ano aumentou 35% o preço das passagens, sendo que a inflação não chegou a 4%. Motivo para que os parlamentares incluíssem na medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro a volta da franquia mínima de bagagem pesando até 23 quilos, ou seja, o fim dessa cobrança por mala despachada em viagens nacionais. Com a cobrança da bagagem, a promessa era baratear o custo das passagens e a gente viu que não só aumentou o custo das passagens, o custo das viagens e o transtorno que tem causado a todos os brasileiros e brasileiras que viajam no país. Se nós estamos abrindo espaço aéreo para que companhias estrangeiras venham e fiquem com filé mignon, porque eles vão querer usar os voos onde é mais lucrativo, nada mais justo que ofereçam a gratuidade da bagagem para quem quer voar essas aeronaves. Eu acho que as empresas nacionais, elas vão acabar pela livre concorrência tendo que abaixar os preços, senão a gente vai acabar usando outras companhias mais baratas. Por meio de nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e a Associação Internacional de Transporte Aéreo se posicionaram contra o texto. A ABAR afirmou que a versão final da MP retira do consumidor a alternativa de escolher a classe tarifária mais acessível,
sem despacho de malas, afastando o Brasil das práticas internacionais. Já a IATA lembrou que a medida vai contra a decisão validada pelo Tribunal de Contas da União sobre competências legais. O texto foi aprovado no dia 22 de maio pelo Congresso e enviado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tem até o dia 6 de junho para decidir se sanciona a redação como está ou se veta pelo menos parte dela. Caso algum trecho seja rejeitado, os parlamentares vão ter até 30 dias para votar a manutenção ou a derrubada do veto. Depois do intervalo, Câmara Municipal de Pouso Alegre cedia encontro de prefeitos da CISAMESP. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha, do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. A Câmara Municipal de Pouso Alegre sediou o encontro dos prefeitos da CISAMESP. Em pauta, a situação financeira do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e a crise da saúde em Minas Gerais. Confira a reportagem. Tema de relevância nacional, a saúde, foi o que motivou uma reunião promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião do Médio Sapucaí, CISAMESP, na manhã desta sexta-feira, 24 de maio. O CISAMESP atualmente possui 31 municípios consorciados, com uma abrangência de população de aproximadamente 520 mil habitantes. A reunião aconteceu na Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e reuniu prefeitos e secretários de saúde da região. Nos pronunciamentos, foram evidenciados o grande desafio de manter a saúde dos municípios em ordem e a preocupação de que o Hospital das Clínicas Samuel Libânio tenha condições de continuar absorvendo as demandas encaminhadas pelas outras cidades, bem como a dívida do Estado com os municípios,
que tem sido um fator preocupante nos últimos tempos. O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, em seu pronunciamento, lembrou que a unidade de atendimento em construção no terreno do antigo Campo da Lema deve ajudar a desafogar o atendimento do Hospital Regional e cobrou a presença dos prefeitos da região em reuniões como esta. Então, hoje a saúde vive um problema nacional, né? Uma dificuldade muito grande, as pessoas aí em fila esperando, principalmente na fila oncológica, e a situação não é diferente na nossa região. Nós estamos aí com um crédito muito grande junto ao governo do estado, em especial o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é o grande responsável por atender a alta complexidade, média complexidade. E essa reunião aqui com os prefeitos da nossa micro-região, ela se torna muito importante para que eles tenham o conhecimento das dificuldades e a gravidade dos fatos. Porque se continuarmos da forma que estamos, é certo que o Hospital Samuel Libânio deve fechar as portas brevemente. Então os prefeitos precisam participar, precisam entender, precisam fazer cada um a sua parte para que nós não cheguemos ao caos na saúde. Porque do jeito que vai indo, sem dinheiro, o número de pacientes aumentando dia após dia, os hospitais aqui da região não estão recebendo, tudo vem para o Samuel Libânio. A tendência é que, de fato, nós cheguemos no momento que as portas serão fechadas. Bom, Pouso Alegre tem uma obra muito importante em andamento, que é a construção de uma unidade de saúde ali próximo do hospital, né? De que forma que, quando essa obra estiver concluída, ela vai colaborar com o trabalho de saúde do município? Essa obra é de extrema importância, não só para o município de Pouso Alegre, mas também para os vizinhos. Por quê? Porque aqui em Pouso Alegre, na UPA, serão atendidos os munícipes exclusivamente de Pouso Alegre. Com isso, nós vamos estar liberando grande parte do Samuel Libânio, que também faz o atendimento aqui dos moradores de Pouso Alegre, na sua grande maioria. Então, nós temos certeza que a hora que a UPA estiver pronta, que estiver funcionando, nós vamos estar, com isso, dando aí um suporte muito grande ao Samuel Libânio, já que estaremos tirando de lá os pacientes de menor complexidade que vão poder ser atendidos na nossa UPA. Bom, prefeito, ainda agora sobre o repasse, né, do governo do estado ao município. Isso tem prejudicado de fato o funcionamento da saúde? Muito. Só para que vocês tenham ideia, o Samuel Libânio ele tem mais de 40 milhões para receber com o governo do estado. Isso é de serviço prestado. Porque ali não é um hospital do estado, é uma fundação privada que presta serviço tanto para o estado, quanto para a União, quanto para os municípios. E a falta desse dinheiro é que está levando à situação que nós estamos. Nós precisamos que o atual governo, olhe por isso, embora a dívida não tenha sido feita por ele, mas isso não importa, quem está no poder tem que pagar a conta, porque as pessoas que estão aqui precisam ser atendidas, não podem ficar aí esperando decisões políticas que nesse momento não chegaram ainda. O presidente da FUVES, José Walter da Mota Matos, destacou o grande desafio que o hospital tem enfrentado para manter o atendimento para a região sem receber o valor devido pelo Estado e disse que a situação é preocupante. Olha, uma reunião importantíssima, né? O Hospital Regional Samuel Libânio atende a 153 municípios no entorno de Pouso Alegre e nós precisamos de uma maior participação dos prefeitos municipais e dos secretários de saúde na rede de trabalho em prol do hospital. O hospital passa uma grave crise financeira, temos recursos do Estado que não foram repassados, que estão na dívida ativa do hospital e o atendimento a cada dia a demanda cresce. Então os prefeitos e secretários municipais da região que mandam os seus pacientes para cá têm que ajudar a administração do hospital na busca de recursos, né? Na obtenção desses recursos, na cobrança perante os órgãos do Estado, que fiquem sensibilizados. Então essa é uma reunião de trabalho, uma reunião mas principalmente de integração dessa rede, porque a saúde não pode parar. A demanda na saúde é diária, ela é emergente e nós precisamos desses recursos. Então a gente até esperava um número maior de prefeitos e secretários de saúde aqui, vamos remarcar uma nova reunião, porque o problema é muito grave, é muito sério e o Hospital Regional Samuel Libânio não quer deixar de atender, só que do jeito que está não dá para continuar. Então a importância da reunião, agradecemos à Câmara Municipal por nos ceder esse espaço e esperamos uma maior participação e integração dos secretários municipais de saúde e dos nossos prefeitos na região. A secretária municipal de saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina, lembrou que os trabalhos de saúde em Pouso Alegre são referência da região e comentou que a pasta é composta por números importantes que demandam atenção. Pouso Alegre é referência em saúde para toda a região, né? Daí a importância de deixar os prefeitos cientes
de cada ponto, das dificuldades que temos, da forma que pode se ajudar nesses encaminhamentos, para que a gente tenha um resultado melhor, que a gente possa fazer uma assistência mais rápida à população. Bom, como que você considera a questão da saúde hoje aqui no município, Silvia? Nós temos uma cidade privilegiada, né? Nós estamos numa cidade privilegiada em relação aos serviços de saúde. 90% dos nossos casos, até mais, são resolvidos no próprio município e a gente é referência para uma região grande. Infelizmente, a falta de recurso, a falta de repasse do Estado tem criado grandes dificuldades na execução desse serviço. Mas a gente tem que se unir, nós precisamos ter ciência dessas dificuldades. Os secretários de saúde têm que estar unidos e presentes nas reuniões para que a gente possa, com o pouco que temos, fazer o melhor possível. O prefeito de Heliodoro, Alex Leopoldino, esteve no encontro e destacou a dependência que as cidades menores têm do atendimento realizado em Pouso Alegre, em especial pelo Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Essa reunião ela é muito válida, muito importante, porque hoje já estamos discutindo a questão da nossa saúde regionalizada, né? Hoje nós temos um problema enorme com o nosso hospital, com o Hospital Geral Samuel Libânio, onde o governo não faz o aporte, entendeu? Existe uma dívida terrível com o hospital que infelizmente não está tendo boa vontade de se sanar. E o Samuel Libânio, o que ele representa para nós? Representa saúde, porque nossas cidades pequenas, minha cidade tem 6.500 habitantes, eu não tenho um hospital para me atender média e alta complexidade. Lá é uma atenção básica, entendeu? Então nós necessitamos dessas portas abertas todas as horas, né? E com a luxação do serviço e com a falta do pagamento e do recebimento do hospital, torna inviável os profissionais trabalhar e desenvolver uma saúde com qualidade para nós, né? Então hoje nós estamos discutindo aqui o que pode ser feito, de que forma pode ser feito, de que forma a gente pode triar para a gente desafogar o Hospital Samuel Libânio também. Porque na sua maioria, uma boa parte do pessoal que se usa ali não é de média complexidade, às vezes é uma questão que pode ser tratada em seus municípios mesmo, entendeu? E assim, se os municípios tiverem a consciência e tratar por lá, vai desafogar bem ali, onde a gente terá mais espaço para cirurgias eletivas e outras mais, né? O presidente da CESAMESP, Elivelto Carvalho, também cobrou maior participação dos municípios no debate e agradeceu o espaço cedido pela Câmara Municipal para receber os prefeitos. O nosso consórcio, ele tem hoje 32 municípios. Então a gente faz essas assembleias para prestar contas da gestão dentro do consórcio. E hoje nós temos uma pauta interessante, preocupante, que é a questão do hospital regional. Então, além da nossa prestação de contas com os municípios, a gente está prestando contas também com a região, tentando ver o que pode ser feito para o futuro do hospital regional, que está assim, num gargalo de atendimentos, falta de repasse por conta do governo. Então é uma preocupação de todos os gestores municipais que estão aqui. A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e a Câmara Municipal são parceiras, o que possibilita ações de utilidade pública. Os alunos da Universidade do Vale do Sapucaí ganharam uma central de atendimento ao aluno, conforme mostra a reportagem a seguir. Foi realizado o evento de agradecimento aos colaboradores pelo recredenciamento da Univaz, que obteve do MEC a expressiva nota 4. O presidente da FUVES, José Walter da Mota Matos, falou da alegria de participar desse momento importante da Univaz. Agradecer aí, pessoal, os nossos reitores, nossos pró-reitores, coordenadores, diretores de faculdades, professores, toda a comunidade docente da Univaz, pela nota obtida na avaliação do MEC, nota 4 na universidade, nota máxima, nota 5 nos cursos de pós-graduação, e um dia de muita alegria, onde este conselho diretor, juntamente com a reitoria, vão inaugurar uma reivindicação antiga da universidade, que é a inauguração da Central do Aluno, onde o aluno terá um espaço com atendimento profissionalizado, humanizado, uma obra de muita importância para a nossa instituição, que era há muitos anos que eles queriam essa obra, nós estamos tendo a felicidade de realizar, de executar e inaugurar. Mas nós vamos conseguindo aí, com muito empenho, com muita dedicação, com muito trabalho, realizar inaugurações e obras de fundamental importância para o Hospital Regional Samuel Libânio e para a Univaz. Um momento de alegria e de festivo. Obrigado a todos. A solenidade também contou com a presença do vice-presidente da FUVES, Eliezer Castro e Paiva.
Silveira. Bom, é uma satisfação muito grande receber todos os colaboradores que de maneira direta e indireta participaram dessa nota 4, né, registrada pelo MEC. É uma honra, é uma satisfação muito grande e a central de alunos vai proporcionar mais conforto e um atendimento especializado a toda a comunidade acadêmica aqui do campus central e também do campus Fátima. Durante a solenidade foi realizado o descerramento da placa de inauguração da Central de Atendimento ao Aluno. O conselheiro da FUVES, Lucas da Silveira, explica que a central é uma extensão da gerência financeira da FUVES. Um espaço para atender os nossos alunos com toda a infraestrutura necessária e ao trabalho do Conselho Diretor em benefício da nossa universidade, que agora é conceito 4, né, praticamente nota 5 dada pelo MEC. Isso demonstra qualidade e excelência e nada mais melhor do que a gente oferecer também qualidade e excelência e infraestrutura para os nossos alunos. O reitor da Univaz, Antônio Carlos Aguiar Brandão, também fez questão de agradecer professores, alunos e colaboradores pela nota 4 do MEC. A partir do momento que nós saímos daquela fase ruim, daquela política de transição que você não definia nada e as pessoas eram colocadas e não eleitas, e aí a gente teve a consagração daquela equipe que foi eleita democraticamente, assumiu a diretoria da FUVES, tudo começou a transformar, né? Fizemos uma parceria de verdade. Isso acabou combinando com várias situações favoráveis à nossa universidade. E dentre elas, hoje, a gente vai ter o prazer de poder inaugurar o espaço, né, do aluno, ou seja, agora ele tem um lugar para ele ir tirar suas informações, resolver o problema que é relacionado a ele, e a gente não pode esquecer que o aluno é a peça fundamental dessa Univaz. Sem aluno não tem Univaz, então mais do que nunca a gente tem que retribuir com muito carinho o que a gente está dando para eles a partir de hoje e ao mesmo tempo lembrar que nós fomos agraciados com uma nota 4 pela avaliação da nossa universidade pelo MEC. E eu digo sempre que esse 4, diante da realidade hoje do ensino brasileiro, para nós é um 5, porque a gente sabe o perrengue que está trabalhar, dinheiro, e nós não temos recurso de governo, nós trabalhamos com aquilo que a gente ganha. Então eu acho que é muito bom a gente ter uma nota 4, uma cara de 5 e não esquecer que tudo isso deve-se a um conjunto formado por reitoria, diretores, coordenadores, professores, alunos, né, e funcionários. E principalmente pelo apoio dado a essa nova gestão, a esse novo conselho diretor que nunca nos deixou de amparar. O evento também contou com palestra motivacional e de agradecimento proferida pelo professor Dionísio Ailton. A vida é inviolável desde a concepção. É o que boa parte dos senadores quer ver escrito na Constituição, mas por trás dessas palavras se esconde uma polêmica: a proibição do aborto em qualquer situação. Confira nesta reportagem da TV Senado. Eu sou a favor do aborto porque esse é um direito das mulheres. Eu sou contra o aborto porque é a vida que está sendo gerada. Eu sou a favor do aborto sou plenamente contra o aborto. Quem tá gerando a criança. Acho que existe a favor da legalização do aborto. Todo mundo tem o direito à vida. Contei para minha sobrinha o que tinha acontecido sobre a violência, né? E que eu não conseguiria levar isso para frente porque é uma coisa que me machuca muito. A única coisa que eu queria era me livrar. Eu queria abortar. Tudo acontece muito em silêncio, né? A gente tem o mínimo de conversa sobre o assunto. Elas chegam aqui muitas vezes em quadros depressivos, em situação desesperadora, chorando muito e sentindo-se muitas vezes deixada de lado pelo sistema. Tem uma falsa ideia que eles ficam veiculando de que as mulheres que tomam essa decisão fazem quase assim como um método contraceptivo, como se fossem mulheres
desvairadas, sem nenhuma noção de responsabilidade. É impressionante. O que a pesquisa mostrou é que o aborto é um evento comum da vida reprodutiva das mulheres. É assim que a gente enquadra o tema. Porque ele acontece em qualquer classe social, ele acontece para mulheres de várias fés, várias crenças, para mulheres que já estão num contexto familiar, ou seja, são casadas ou têm uma relação estável, já têm outros filhos. As mulheres que fazem aborto, elas ficam com uma propensão maior a desenvolver problemas com depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e até o suicídio. Cada vida é importante. Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, estar procurando uma unidade de saúde para fazer meu pré-natal. Mas eu não consigo levar isso pra frente porque me dói muito, sabe? A gente pensa tanta coisa ruim, entendeu? É tanta vontade de acabar com a própria vida. Tinha uma amiga que eu sabia que tinha feito um aborto há pouco tempo e solicitei a ela, pedi ajuda a ela. Ela já chegou, me falou quanto custava, a gente levantou o dinheiro e ela já chegou com remédio e com orientação. Você vai usar assim, assado, a provável reação vai ser essa e vai sangrar mesmo. Se não passar em 2 dias, aí você procura o hospital. Elas chegam sem contar pra gente no atendimento médico de que provocaram um aborto, de que induziram um aborto de forma clandestina em casa, mas a gente consegue perceber, por exemplo, resquícios de uso de um Citotec no exame ginecológico, coisas desse tipo. Qual que é o grande problema disso? É que isso envolve um risco de vida para a mãe e para o futuro reprodutivo dela muito grande. O aborto é proibido por regra. Então, não somente a mulher, como aquela pessoa que auxilia a mulher, pode inclusive ser o pai, eles são punidos penalmente, a não ser em 2 casos, que são esses casos que eu falei, decorrência de estupro e decorrência se a mulher corre risco de vida. O próprio fato de existirem apenas essas poucas exceções já faz com que muitas mulheres sejam obrigadas a se submeter a um aborto nas piores condições de higiene, nas piores condições sanitárias, redundando, quando não na morte, em doenças que são extremamente graves e que provocam sequelas permanentes. Recentemente, pelo voto do ministro Barroso, ampliou-se a hipótese de aborto para até aquela questão dos 3 meses. Então existiu esse voto que não foi tomado em controle concentrado. O que é isso? Não é para todo mundo, foi naquele caso concreto. Mas que sinalizou o STF uma vontade de desobedecer à lei. Outros países que descriminalizaram o aborto e, ao mesmo tempo que descriminalizaram, melhoraram suas políticas de planejamento familiar e educação sexual, eles têm testemunhado a queda da taxa de abortos. Daqui a pouco, a mãe que teve um resfriado pode abortar porque teve um resfriado. Não é assim que funciona, né? A gente precisa manter intacto o direito à vida, desde o nascituro, desde a concepção. A gente precisa respeitar essas vidas que são, aliás, vidas de seres que não têm nem como se defender. Eu entrei em contato com a instituição e eles me ajudaram, foi como uma solução para os meus problemas, porque lá eles me deram apoio psicológico, uma moradia e apoio médico e tudo. Com o tempo foi como se colocasse uma sementinha dentro de mim, eu fui mudando aos poucos, a barriga foi crescendo, o neném começou a mexer e aí foi criando um amor dentro de mim. E eu passei a querer ficar com meu filho, a criá-lo. A nossa bandeira é muito clara. Nós não defendemos o aborto em nenhuma hipótese, como foi dito, né?
Em nenhuma, em qualquer situação, mas nós respeitamos a decisão da mãe. Nossa verdadeira intenção é salvar mãe e filho. Quando eu escolhi engravidar, eu passei por um processo de auto-perdão muito profundo. Eu precisei passar por esse processo de auto-perdão profundamente, para eu me permitir uma gestação de qualidade, sabe, com consciência, de não me julgar pelo que eu tinha feito. Nos últimos 10 anos, em pelo menos 3 legislaturas, a gente só tem agido, atuado para assegurar retrocessos, sem nenhum avanço. O que não retrocede é a compreensão das mulheres, sobretudo das mulheres jovens, das adolescentes, de que elas são sujeitos de direito. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.